favor. Boa noite. Prazer estar de volta aqui. Mês passado, infelizmente, houve um probleminha. Eu não vi que eu estava na escala. Me chamaram para em São Paulo. Graças a Deus, o Alisson tem muito mais competência para passar a mensagem, ele passou naquela data. O capítulo de hoje, o capítulo 2, inicia o estudo Meu reino não é deste mundo. Esse é um dos ensinamentos mais bonitos de Jesus. É uma frase que traz consequências muito fortes para todos nós. A gente vai refletir sobre essa mensagem, compreendendo o sentido profundo da vida futura como eixo central da mensagem cristã. Eixo central. Jesus, quando veio para trazer os seus ensinamentos, ele veio para transformar a nossa vida material, com certeza. Se a gente modifica o nosso dia a dia, os nossos maus hábitos, naturalmente a gente torna a nossa vida mais feliz, no sentido de que muitas coisas que nos estressavam deixavam de ser importantes. Mas o objetivo maior para chegar no reino dos céus, você só chega no reino dos céus desencarnado, né? Você não chega encarnado. Pelo menos é o que Jesus prometia, era estar no paraíso com todos aqueles que participaram ativamente da obra dele. E, com certeza, essa modificação interior, esses frutos serão colhidos desde já, com certeza, mas a missão cumprida, o local onde você vai ver que você completou-se como espírito, como cristão, como alguém que não precisa talvez nem renascer mais na face da terra, vai ser do outro lado da vida. Quando você realmente atingiu os objetivos que você tanto buscou na terra. Não é fácil. A gente vive num mundo onde o peso da matéria nos atrai bastante. E o peso da matéria serve como âncora que impede que a gente voe. O tempo todo amarrado nos nossos pés, nossos vícios, nossas dificuldades transitórias. E são dificuldades porque são coisas que a gente se compraz fazendo. Um amigo meu sempre dizia o evangelho, nos cultos que eu vejo quando eu ia, dizendo que o pecado não é ruim, o pecado é bom. Aqueles 7 pecados capitais, nenhum daqueles são desagradáveis. São agradáveis você fazer. Você sabe que está errando, mas você tem um certo prazer. Então, para deixar de lado esses prazeres, você tem que saber que o reino que você busca não é deste mundo. Você tem que focar o seu dia a dia para que um dia você chegar no outro lado da vida, você ser realmente feliz, sem amarras, sem prisões, sem estar dependendo de nada nesse planeta mais. Um conto que eu vi aqui na internet, um rei sem coroa, conta-se que o viajante chegou a uma aldeia trazendo apenas uma túnica simples e um olhar sereno. Falava de justiça, de amor e de uma pátria onde não havia dor. Os homens da aldeia, acostumados a reis cobertos de ouro e escoltados por soldados, perguntaram: onde está teu exército? Onde está o teu trono? Mais ou menos como Jesus, né? Com certeza. Ele respondeu: meu reino não é daqui. Riram dele, mas, anos depois, perceberam que aquele homem continuava reinando nos corações, enquanto os reis da terra já haviam sido esquecidos. Essa é a história do Cristo. Jesus, quando a gente lê Paulo e Estevão, ele vê a dificuldade, sem internet, sem nada, você conseguir deixar uma mensagem nova, uma mensagem altamente subversiva, para o povo judeu, aquilo é subversão pura. Tanto que Jesus foi morto. E Paulo não foi morto já em Israel por muito pouco. Terminou sendo morto em Roma, já depois de algumas décadas. Mas a mensagem de igualdade, a mensagem do perdão, o povo judeu tem aquela olho por olho, dentro por dentro, que já é um avanço no direito civil. Porque antigamente, se o cara roubou uma vaca, o outro roubava 10. O olho por olho, dentro por dentro, é uma vaca por uma vaca, um olho por olho. É dessa maneira que, querendo ou não, a gente acha que é um código atrasado, mas para a época já era uma coisa avançada. E o que fica mais importante em relação a esse ensinamento,
De onde surgiu essa palavra, esse ensinamento de Jesus, meu reino é deste mundo? Foi do encontro com Pilatos. Pilatos pergunta, és rei dos judeus? E ele diz, uma das mais, meu reino não é deste mundo. Pilatos surpreendeu, né? Pilatos era uma figura mesmo. Passou pela história como um grande lavador de mãos, teve o governador espiritual do planeta frente a frente, e não teve a menor dimensão disso, como outros não tiveram. Emmanuel, por exemplo, o espiritual de Chico Xavier, no livro Há 2000 anos, narra o próprio encontro dele com Cristo. E ele, senador de Roma, senhor do mundo, olha para um maltrapilho e se recusa até a acreditar que esse maltrapilho curou a filha dele, de lepra. Ele, só no fim da vida, né? No fim da vida ele já viu que realmente ele estava errado e quando retorna como escravo 50 anos depois. Esse verdadeiro mundo é uma das mais profundas declarações espirituais já pronunciadas por alguém. Ele não nega que é rei, ele diz, tu dizes, sou rei. Não nasci, não vi este mundo, senão para dar o testemunho da verdade. Ou seja, ele não mentiu. Ele admitiu que era um espírito diferenciado, mas não deu muito detalhe. E nem ali que a condição de... Nem os próprios discípulos de Jesus passaram 3 anos com ele e não conseguiram entender. Tanto na hora que Jesus foi preso, a maioria fugiu. Só o João Evangelista ficou com a mãe, assistindo à crucificação dele. O resto fugiu, depois se reuniram, pouco a pouco, tentando contemporizar. No livro Paulo Esteves, você vê que um dos discípulos, não sei se me lembro qual era, Tiago, e ele começa a misturar a doutrina religiosa cristã nascente com a judaica, para não ser perseguido. Começa a fazer coisas que... aquela história da curar os sábados, respeitar isso, no começo, com aquilo outro. Por quê? Porque eles, de um modo geral, não tinham capacidade. Por maior que fossem evoluídos, e deviam ser, se não ser discípulos do Cristo, ainda estavam muito longe de entender qual era a missão de Jesus na Terra. Ele, quando fala tudo isso, Jesus revela 3 coisas. Primeiro, sua autoridade espiritual. Ele não disse que é o governador espiritual do planeta Terra, como a gente sabe, mas ele claramente deixou, claro, assumiu a sua, não é o seu rei, assumiu a sua autoridade perante o mundo. Tu dizes, eu sou rei. Revelou a sua missão divina e o caráter transcendente do seu reinado. Ou seja, ele não era rei dos encarnados. O reinado dele envolvia encarnados e desencarnados. E, com certeza, no mundo espiritual, que se alguém quiser reinar ao lado dele ou participar do reinado, participará lá, em outra dimensão. Esse reino pode ser transitório e pode ser eterno. A Terra é um mundo de provas e expiações, isso aí todo mundo sabe, né? A gente está... Dizem que nós começamos a entrar na era de regeneração, onde o bem vai começar a vencer o mal. Eu não sei a opinião de pai, eu acho que ainda demora 1000 anos, 2000 anos, não sei. Eu acho que não é em 2050 que isso vai acabar. Porque envolve todo um processo de limpeza espiritual do planeta. Essa limpeza está sendo feita pouco a pouco. Isso eu acredito. Do tempo para cá, quem desencarna focado ainda nas coisas atrasadas do planeta de planificação, é convidado a ir para outros planetas mais atrasados para se sentir bem lá. Lá ele pode até reinar. Ele vai chegar muito inteligente num lugar muito atrasado. Isso já aconteceu no planeta Terra, já aconteceu na cidade de Capela, no planeta, na cidade de Capela, vieram para cá e assumiram posições de destaque no planeta Terra, porque são inteligentes, eram muito mais inteligentes que nós. Então, se nós formos colocados no meio da floresta amazônica, numa tribo que nunca viu o ser humano, com o conhecimento que a gente tem, a gente consegue exercer influência, assumir liderança. Então, veja, aqui na Terra tem injustiças aparentes. São aparentes porque nem sempre as injustiças realmente estão acontecendo. Existe sempre um motivo por trás da dor, por trás do sofrimento. Por maior que seja, mais chocante que seja aquilo, normalmente tem um motivo atrás. Mas aí tem um alerta importante.
para nós espíritas, que a gente não pode racionalizar a dor e o sofrimento alheio. Ou a nossa, mas a gente não racionaliza, a gente sofre. Quando eu vejo alguém sofrendo, ocorre um perigo por conhecer a doutrina espírita da causa e efeito e achar que aquilo nada é por acaso, aquela pessoa está passando por aquela dificuldade porque precisa passar. E aí você congela o coração e não está pronto para auxiliar aquela pessoa. Isso é muito complicado, é perigoso. Você tem que sempre ter a convicção do seguinte: quem sabe eu serei a pessoa que vai acabar com a dor e o sofrimento daquela pessoa. Ninguém sabe. Se passou pela sua frente, você tem a oportunidade de auxiliar, talvez você seja um instrumento de Deus para que aquela prova ou aquela expiação acabe. Ou seja, você olha para o sofrimento alheio com o coração aberto para ajudar quem sofre e não para racionalizar. Porque racionalizando, ninguém aqui é inocente de nada. O que a pessoa passa, passa porque precisa passar. Eu pedi minha mãe quando ela tinha 6 anos e meio. Não foi acaso. Os 9 filhos do meu pai, com certeza, precisavam passar por essa prova. Então, isso é um alerta que eu sempre deixo, porque é muito importante isso, gente. A gente nunca pode deixar passar a oportunidade de encerrar um problema que a pessoa está vivendo. Se eu tiver chance de fazer isso, eu faço. Eu não vou racionalizar, não vou ajudar não, porque isso é karma, vou me meter nessa confusão, etc. Isso aí você congela o coração e não ajuda ninguém. Isso não é espiritismo. A gente está aqui no planeta onde, além das justiças aparentes, os bons sofrem, e é natural que sofrem. Os maus prosperam e existe desigualdade social. Isso é o mais presente dentro do planeta. A gente está vendo cada vez pessoas mais ricas, com mais dinheiro, concentrando mais dinheiro, com a pessoal de rede social. E tem muita gente no planeta que não tem nem o dia a dia para comer. Não tem segurança alimentar, é o termo que se usa para fazer. Isso por quê? Porque não dá para dividir igual para todo mundo, porque isso é uma utopia. Isso não está ficando dentro do mundo. Mas, de um modo geral, a gente tem que ter a responsabilidade de tentar reduzir essas diferenças para que quem tem muito possa ter um pouco menos, permitindo ceder a quem não tem nada. E aí todo mundo, pelo menos, tem o mínimo necessário. Sem a vida futura, tudo isso, essas justiças aparentes, sofrimento dos bons, prosperidade dos maus, desigualdade social. Se você não acredita na vida futura, não tem justiça que caiba. Não tem justiça que caiba. Porque, veja, você tendo o conhecimento e a crença católica, você ainda espera um paraíso, um purgatório, um inferno, que pode lhe apetecer e fazer justiça. Mas, gente, se você não acredita que reencarna, que renasce no planeta Terra, fica difícil entender certas coisas que acontecem. E existem essas coisas muito complicadas na vida de todo mundo. As pessoas passam por dificuldades inesperadas e às vezes, muitas vezes marcam muitas pessoas. E qual é a razão? Fulano era tão bom, vai ter visto. Aí fulano já era tão ruim, não teve nada, viveu até 100 anos. Quando a gente vislumbra as vidas sucessivas, fica muito mais fácil. A gente começa a entender que nada é por acaso. Se nada é por acaso, o que cada um está passando é o necessário, foi planejado normalmente. O espírito que participa, o mínimo da sua reencarnação, ele planeja a reencarnação junto com o mundo espiritual. A não ser aqueles espíritos que desencarnam, não sabem nem morrer e retornam ao planeta Terra, eles não participaram de nada, foi uma coisa basicamente automática. De um modo geral, quem participa da reencarnação sabe. O danado que esquece, né, gente? Infelizmente esquece. Eu gostaria muito de renascer, ou acordar de um sonho e lembrar de tudo que eu precisava fazer. Eu já contei essa história, não vou contar que é muito longa, mas existia uns 4 anos no Egito Antigo uma ordem iniciática que o cidadão, depois de muito tempo, terminava descobrindo o que a gente estuda, apenas entrando no Google, que está dentro do livro dos Espíritos. E ele demorou muito a entender que tudo aquilo que ele buscava fora estava dentro dele mesmo.
Ele não precisava buscar a verdade fora, ele buscava a verdade dentro. Estava dentro do seu coração. Por quê? Onde é que está a lei de Deus? Na consciência, uma das perguntas do Espírito. Então, está na consciência, você não precisa buscar, mas a gente não busca fora. A gente busca o tempo todo fora de nós. Quando cai a ficha, aí a gente começa a avançar muito mais rápido. Quando a gente começa a ter a responsabilidade da gente mesmo, fica muito mais fácil. É muito mais tranquilo você conseguir ir em direção à luz, e você já sabe a resposta para a sua vida, não tem mais que ter dúvida. Esse texto do Evangelho, ele é o eixo central do ensino de Jesus, porque sem entender vida futura, sem entender o que Jesus ensina, o meu reino dentro desse mundo, perdão seria fraqueza. Pessoa que perdoa seria tido como fraco. Mas como é que você é atingido na sua honra, vítima de uma calúnia e tal, e você perdoa? Normal você não perdoa nunca, né? Aí você não perdoa e guarda a mágoa. E quando guarda a mágoa, ao contrário do que as pessoas pensam, o perdão não liberta quem ofendeu, não. O perdão liberta quem foi ofendido. Porque ele finalmente se despede daquela dor e deixa aquela dor para lá. Porque quem ofende normalmente esquece rapidamente do que fez. E quem se sente ofendido não esquece nunca. E quando ele não esquece, ele guarda no coração, é que ele vai fritando o seu juízo e fazendo mal, terminando fazendo mal muito sério, dependendo do tipo de problema que você tenha. Mas, no momento que você perdoa, você mostra que você é forte. Não é fraqueza. Se ensina isso. Mas humildade seria tolice. Ser humilde. Se resignar seria conformismo. E amar os inimigos seria insensatez. Então, rememorando. Humildade seria tolice. Por quê? Porque você, normalmente a gente normalmente, quem é orgulhoso não é egoísta, normalmente, eles andam juntos. Por quê? Porque o orgulhoso se acha melhor que os outros. E, naturalmente, na hora que ele for para uma mesa servir, ele acha que tem que servir primeiro. Porque ele é egoísta. Se eu sou melhor que os outros, como é que eu vou esperar? Isso é normal? As pessoas acham isso muito fácil. Então, para que ser humilde? Para ser rebaixado, ser humilhado. Se resignar exige um certo sacrifício. Você está vivendo uma vida normal, tranquila, etc. De repente, tem um problema de saúde muito sério, você ou sua família. Você pode se revoltar, você pode aceitar. Chegou a hora que é o momento. Às vezes a pessoa não é tão velha, a pessoa é jovem. Dificilmente você aceita aquilo como uma coisa normal na sua vida. Você precisa entender. A doutrina permite dizer que você não vai descobrir o motivo. Não sei uma orientação, mas normalmente não vou dizer isso. Mas, mesmo sem descobrir o motivo, você sabe que existe um motivo para isso. Eu estou com uma dama pessoal, um irmão, 78 anos, um homem de bem. Um homem de bem, tem aquele texto espírito, o homem de bem é meu irmão, desde pequeno. Desde 19 anos, quando assumiu os 8 irmãos mais novos. Meu pai foi curtir a vida. Teve um derrame, 78 anos. Se tivesse morrido, eu entendia. Faz parte. Aí não morreu. Morreu, ficou sequelado. Aí está lá lutando. Rapaz, pode. Essa vida é dedicação. Tem com todo presente na vida de todo mundo. Aí vem aquela reflexão, né? Alguma coisa aconteceu, Fernando. Seu irmão é muito bom, passou a vida toda fazendo o que podia no trabalho, amigo, filho, pai, marido, irmão. Mas pode ser que antes alguma conta ele tinha, e essa conta ele já pagar, resgatar no fim dessa vida. Para ele, como prova, para ele, para a esposa dele, para os filhos dele, para os irmãos dele, para os amigos dele, quem sabe? Sem espiritismo, seguramente você já faz de Deus, não é justo. Mas que pode? Graças a Deus, esse conhecimento do espiritismo permite. Deu aquela dúvida no começo, mas depois caiu a ficha. Não faz nada por acaso, vamos ter que aceitar. Uma vida futura, ao contrário de tudo que passou, não, e por fim aqui, amar os inimigos seria insensatez. Isso é o ensinamento mais complicado que a gente vê no Evangelho. Amar os inimigos, Jesus ensinando. Como é que eu posso amar alguém que quer me fazer mal? O ensinamento
A orientação é o seguinte: amar o inimigo não é amar como você ama seus amigos, aqueles seus parentes, esposa, filho, etc. Amar o inimigo é não desejar o mal a eles, é ajudá-los quando necessário. Você também trabalha, sempre tem aquela canelada, um quer dar uma canelada no outro. Aí tem a oportunidade de ajudar, você vai lá, ajuda. Vai lá e faz alguma coisa em prol. Aquele inimigo, de repente, começa a olhar o seu desconfiado, pode ser uma hora, que ele deixou de ser inimigo, não passa a ser um amigo, mas não vai ter mais inimizade. Vai ter uma certa desconfiança, e se o tempo persistir nas suas boas ações, sem querer prejudicá-lo, você vai terminar tendo como amigo. É um trabalho de conquista espiritual muito maior do que amar um amigo, amar um parente, uma pessoa querida. Mas é a orientação de Jesus, não adianta. Quando você vai a caminho, você tem que estar fazendo as pazes, todo mundo que estiver ao seu lado. Quando chegar lá, você tem o tempo de fazer isso. Se não fizer, vai ter que fazer depois. É feita aquela história do você. É difícil você entender isso. Chega na situação, é matar ou morrer. O instinto de conservação diz para você se matar. E não vai ser culpado de nada na Terra. Você mata. E o que é que o Espiritismo diz? Qual é a consequência de um assassinato? Quem morreu pode não perdoar, pode prejudicar, pode perturbar. Você criou um vínculo fortíssimo com essa pessoa, com esse espírito. Provavelmente, outra encarnação, você volta junto. Com um irmão, com um parente, com um colega, estão juntos no mesmo cenário. Se você morrer, não foi você que matou, você morreu. E você perdoou, não existe vínculo. O cara matou, tudo bem, o problema é dele. Mas você não vai ser obrigado a conviver com ele. Por quê? Porque você não ficou com raiva, o perdoou e seguiu em frente. É difícil você abrir mão da própria vida por causa da filosofia. Mas é o que a filosofia ensina. Mais difícil que seja, é verdade. Por fim, com a vida futura, tudo se harmoniza, a justiça divina se esclarece e o sofrimento ganha sentido. Mas, realmente, quando a gente vê as consequências na nossa vida, após a morte, do que a gente fez nessa encarnação, a harmonização é completa. Você entende como a justiça divina trabalha e você sabe que a dor e o sofrimento vai ter uma consequência boa lá na frente. Não é bom sofrer, ninguém gosta. Mas um sofrimento bem exercido vale a pena. Eu cito 2 exemplos aqui, de seguidas. O livro Memória do Suicida, Camilo Castelo Branco, poeta português, se suicidou em 1891. Ele deu um tiro na cabeça porque ficou cego. Aí, ao longo do tempo que ele se recupera do mundo espiritual, ele demora para reencarnar, aí faz uma regressão de memória com ele. Aí ele descobre que em 1450 ele foi padre, era apaixonado pela prima, essa prima deixou ele de lado, ele casou com um protestante, ele virou padre, denunciou, prendeu o marido dela, no fim, cegou os 2 olhos do marido dela, da prima, e entregou ela. O cidadão se suicidou 2 meses depois. Na hora que ele cegou, mandou cegar os olhos, ele criou um carro para ele mesmo. Ele vai ficar cego um dia. Não importa quanto ele vai. O suicídio, não, porque o cara se suicidou, mas ele não vai renascer na Terra prevendo que na história dele ele vai se suicidar. E não existe isso, gente. Você pode passar por uma prova e se você não resistir, você se suicida. Mas não está escrito lá. Entre as missões de Fernando, ele vai se suicidar nessa encarnação. 300, 450 anos depois, ele melhorou muito. E só vai ficar 2 anos cego. Ele não sabia disso, né? Aí se suicidou. Aí voltou e disseram a ele: você vai voltar, cidade do Porto, 1955, um pouco mais velho que eu, 5 anos. Ou seja, já morreu. Mas agora você vai passar 20 anos cego. Eram só 2, agora são 20. Por quê? Você tem que provar você mesmo que agora você está pronto. É justo? É justo. Aí eu conto toda a história. Cego Aderaldo. Cego Aderaldo era um repentista português, não, português, repentista cearense, da cidade do Crato. Ele ficou cego com 17
17 anos, 18 anos, e morreu com 93. Ou seja, ele ficou 75 anos cego. E era uma alma boníssima. Criou 20 filhos, nunca se revoltou. Que danado essa galera fez para passar até 30 anos cego? Porque se eu me encaixar em branco, ficou 2 anos cego só, ia ficar 2 anos cego, o que é que o cidadão tinha feito? Aí ele narra nesse livro, que é o livro Antologia do Mais Além, de Jorge Resini, uma obra-prima, é um Parnaso de Leituno do século XX. Ele se encontra com o anjo da guarda, ele pergunta ao anjo da guarda porque ele ficou cego, ele sofreu muito. Aí ele disse: em outra vida lá na França, você não foi tão gentil. Trocou o encanto da lira pelo fogo do fuzil. Para pagar os seus pecados, nasceu cego no Brasil. E aí ele entendeu. Quem com ferro fere, espere. Quem confere sempre a lei. Isso é legal, seguiu e é uma obra maravilhosa. Ou seja, 2 cegueiras, 2 sofrimentos recebidos de maneira completamente diferente. A gente vê isso todo dia. Você conhece 2 pessoas que têm o mesmo problema. Como é que vai, fulano? Vai como Deus quer. Tranquilo, sofrendo dificuldade. O outro revoltado, não aceita, blasfema. Isso acontece demais, gente, infelizmente. Então, veja, no terceiro item, a vida futura como lei natural. Os judeus da época de Jesus tinham ideias vagas sobre a vida após a morte. Esperavam recompensas materiais, tipo vitória política, supremacia nacional, propriedade terrena. Eles queriam um rei para derrotar os romanos. Difícil da gente. Roma era império, tomava conta do mundo. Era os Estados Unidos de hoje. Só que eu acho que era muito pior, porque não existe país muito pequeno ter uma bomba atômica para entrar numa guerra nuclear e acabar tudo. Naquela época só tinha Roma. E durou 1000 anos no Ocidente e no Oriente. O Oriente durou, só no Oriente durou 1000 anos a mais. Só acabou em 1492, em Constantinopla. Então, ao esperar a vitória política, supremacia nacional e prosperidade terrena, eles queriam Israel como líder, senhor de si mesmo, derrotando os invasores, expulsando, etc. Nunca conseguiram, né? Em 700 depois de Cristo, o imperador, não lembro quem foi, mandou expulsar todo mundo da Judéia. Não sobrou um, todo mundo, espalharam todo mundo. Tem judeu em tudo que é canto, né? Tinha muito mais nos países árabes. Só que desde da fundação do Estado de Israel, começou aquela guerra com muitos países ali da vizinhança, então muitos judeus. Então tem judeu no Iraque, no Irã, na Arábia, no Marrocos. Eu fui esse ano no nome do país, Marrocos. Tem sinagoga. Tem muito menos do que tinha antigamente, mas tem. Jesus amplia a visão. Primeiro, existe outro mundo. Ele diz: meu reino não é deste mundo. Ele está dizendo: existe outro mundo. Claramente. Cada religião sempre teve uma forma de dizer que tem vida após a morte, então, um paraíso, o nome que se der. Mas ele diz claramente: existe outro mundo. A justiça de Deus continua após a morte. Ela não para, ela continua sendo exercida. A gente tem muita. A gente tem eu acho que não sei se é defeito ou é virtude, mas ele relativiza muito o morto. Não é a morte, não. A morte é uma coisa tão forte para a gente, de modo geral. Impacta tanto o fim da vida. E quem morre perde um bocado de defeito, né? Normalmente. É só olhar para o morto com mais carinho, mais compreensão. Tá? Aí eu me surpreendi, dando uma palestra há uns meses atrás, falando sobre perda de entes queridos. Aí uma senhora de 80 anos, depois da palestra: eu gostei muito da sua palestra, tá? Hoje eu resolvi perdoar meu pai. Eu disse: ela tem 80, qual a idade do seu pai? Aí ele já morreu há 10 anos. Aí eu disse: tá, que bom, eu não me esqueci. Meu Deus do céu. Quando alguém morre, normalmente você olha para essa pessoa com mais simpatia do que olha antes. Mesmo que você não goste dele, você se sensibiliza. Mas é o meu pai. E meu pai morreu quando eu tinha 70, eu tinha 80 e eu continuo com mágoa do meu pai. Uma palestra permitiu, de repente, graças a Deus, foi isso. Eu perdoo meu pai. O que é que esse pai fez? Tão ruim. Não fez uma jovem de 20 anos, né?
Eles eram alguém que tinha 70, por exemplo, né? Então, eu nunca esqueci esse depoimento dela, porque me causou bastante surpresa. Você não conseguir, já que normalmente a gente olha com os olhos mais aveludados para quem fechou os olhos na terra, você vê seu pai fazendo isso e continuar com raiva dele, magoado. Jesus adapta o seu ensino à maturidade do povo. O Espiritismo, séculos depois, aprofunda essa revelação. Ele vem trazer gente, tudo. Quando eu falei daquela história do Egito Antigo, o cidadão que não trabalha para aprender, gente, ele andava meses e meses. Aí entrava num processo de uma prova inicial, que ele passava por risco de vida. Depois passava 10 anos estudando. Mas depois de 10 anos, entrar no sarcófago, você dá o passo magnético e ele se desprender do corpo físico conscientemente para conversar com os mentores espirituais. E aí os mentores confirmaram tudo aquilo que eles sabiam, precisavam saber, e dizendo a ele qual era a missão dele na Terra. Nessa hora eu morri de velha quando eu li esse livro. Por quê? Porque, meu Deus do céu, que coisa boa eu acordar amanhã e lembrar de toda aquela minha conversa com o meu anjo da guarda e dizer, minha missão na Terra é essa. Quem é que sabe disso? É difícil, né? A pessoa descobre isso pela intuição, pela repetição, fazendo, se sentindo bem, de repente se entusiasma, se o mal não desviá-lo, ele termina fazendo uma coisa bem parecida com o que fez como previsão fazer, né? O Espiritismo, ele confirma a vida futura, e Allan Kardec, com a codificação, permite nos demonstrar que a vida futura não é mais uma crença, não é mais questão de crença. Hoje, o trabalho que dava 4 anos de se descobrir a verdade, hoje basta você entrar no Google, bota-se livros de Espírito em PDF, pronto, não paga nada, codificação todinha. Uma das coisas que eu mais me surpreendi quando eu recebi os livros do Evangelho segundo o Espiritismo de presente, foi que eu nunca na vida tinha ouvido falar de doutrina espírita. E eu era um cara que sempre gostei de ler muito, mas não tinha à minha disposição. Eu não passei em canto nenhum do mundo para dizer, não, esse livro aqui para tudo. Nunca. Mas me foi uma surpresa. Eu fiquei surpreso que aquele conhecimento existia. Essa crença passa a ser observada nas comunidades de comunicações espirituais, na região mediúnicas. Os próprios espíritos descrevem a vida futura, é explicada de forma racional. A doutrina espírita tem começo, tem meio, tem fim, diz de onde você vem, diz para onde você vai. E é compatível com a justiça de Deus. Então é por causa da reencarnação. A reencarnação permite que a justiça de Deus atue. Sem a reencarnação, eu ficaria pendurado no pincel. Não, só tem uma vida. Rapaz, dá não, é muito pouco. O mais bem que eu tenha feito, e se eu fiz muito mal, eu preciso de tempo para me perdoar e aprender a conseguir o perdão dos outros. Por várias vidas fica mais fácil. Obras como Livro dos Espíritos e Céu e Inferno mostram estados felizes e infelizes, pessoas vendo muito bem, pessoas sofrendo demais. Céu e Inferno é um livro maravilhoso. A primeira parte do Céu e Inferno é fantástica. Primeira ou segunda? A segunda, né? O depoimento do Espírito é a segunda. Né? É maravilhoso. Você tem cada depoimento fantástico. Consequências morais dos nossos atos. Tudo que eu faço tem consequência. E essas consequências nunca vêm antes. É uma desvantagem. Consequências sempre vem depois. Se você pensar na besteira que vai fazer na vida, você não erra. Como você normalmente, quando vai errar, não pensa, aí você que sofre as consequências depois. A consciência continua após a morte. Eu, Fernando, qualquer um de nós aqui, com nome e sobrenome, vai continuar sendo o mesmo espírito individualmente falando. Pode estar contra a feição, contra o rosto, contra a roupa, mas num grau ou numa estação de trabalho ou numa colônia, você vai continuar sendo a mesma pessoa, lembrando de tudo que você fez. E, por fim, a famosa lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa. É a terceira lei de Newton, gente. A cada ação corresponde à reação de mesma intensidade e sentido contrário. Lei da natureza. Desde 1700 e pouco, um jovem de 25 anos, gênio, trouxe isso para a gente.
o que é ensinado pelas religiões orientais, o Espiritismo traz a lei de causa e efeito. A justiça divina também tem que ser registrada como uma anomalia da vida. Quantas vezes perguntando por que crianças sofrem, por que homens bons enfrentam doenças, por que injustos prosperam. Sem a reencarnação e a imortalidade, não haveria resposta satisfatória. Você não teria como responder isso. Deus não joga dados. Então, não dá para achar que fulano tem a preferência de Deus. Tudo para ele dar certo e outro está tudo errado. Com a visão espírita, cada existência é um capítulo de uma história maior. Ou seja, aqui, 10, 20, 30, 50, 70, 80, 100 anos, é um capítulo de uma história. Você tem capítulos passados e vai ter capítulos futuros. Nada é arbitrário. Tudo tem medida. A dor e o sofrimento, ela é medida de acordo com a dor e o sofrimento que eu impus ao meu próximo no passado. Posso sofrer bastante, nessa dúvida, mas às vezes, como o poeta português mandou cegar os olhos de um homem só porque ele é padre, só porque gostava da prima. Ficou cego. Ficou cego não com os ferros em brasa, ficou cego da maneira mais sofrendo menos. Deus é soberanamente justo e bom, e o reino de Jesus é o reino da consciência desperta. Ou seja, se você é cristão, não vou falar espírita, é um cristão, e vive o cristianismo, a sua consciência está sempre alerta. Você está sempre tentando não errar. Está sempre ligado, porque o erro está muito próximo da sua vida. Basta dar bobeira, você erra. Mas se você está em alerta, você não vai errar mais, conscientemente. E que reino é esse? Não é um reino político, não é um domínio geográfico, não é poder econômico. Esse reino é o reino de amor, o reino de verdade, o reino de consciência, o reino de transformação interior. E a coisa mais importante é a mais difícil, que é a reforma moral. É você tentar ser melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Aquela regra de Santo Agostinho, que todo dia parava de noite e perguntava o que tinha feito de bom e de mal, no dia seguinte eles desculpavam o que errou, etc. Isso é uma regra infalível para você melhorar, mas eu não conheço ninguém que faça. Por quê? Porque exige mudança. Não dá para passar uma semana fazendo uma reflexão e todo dia você vê que errou do mesmo jeito. Ou você deixa de errar, ou você deixa de fazer a reflexão. Porque você fica com vergonha de você mesmo. Mas não deixa de ser uma grande maneira de se descobrir. E aí, como ele diz, tudo isso, rei de amor, de verdade, de consciência, rei da transformação interior, começa dentro de nós. Quando? Quando a gente perdoa, quando a gente serve, quando a gente trabalha no bem, quando a gente silencia o orgulho. Deixa que a humildade chegue em nós, deixa que a mansidão nos absorva. Porque a melhor característica que você pode ver se alguém é evoluído ou não é ver se ele é manso e pacífico. Se for manso e pacífico, é um espírito evoluído. Você olha a história aí da humanidade, desses grandes homens, Francisco de Assis, Jesus, Chico Xavier, Divaldo Santos, Madre Teresa, Gandhi, Valença não, o da África do Sul, Mandela. Esses homens não passa na cabeça de ninguém você vê ele voltando, gritando. Mas o que ele fala é respeitado. Porque esses espíritos são tão evoluídos que, ao falar, ele é ouvido. Ele não precisa que eu grite. Eu grito nesse momento. No caso, provavelmente, no lugar que eu na rua não preciso estar trabalhando. É a prova que você não é um espírito evoluído. Porque, normalmente, quem é evoluído não precisa levantar a voz para fazer nada. A palavra dele já é absolutamente respeitada. Então, chegamos a aplicações para a nossa vida, já encerrando. Perguntas para reflexão. Onde está o meu tesouro? Qual o meu tesouro, realmente? Que tipo de coisa do valor? Vivo apenas para conquistar materiais? Minha fé é baseada na vida futura ou apenas nas circunstâncias presentes? Como eu reajo diante das provas da vida?
Quem compreende a vida futura sofre com esperança, trabalha com paciência e ama com desprendimento. Ama sem posse. E o ponto final, o homem que queria levar tudo, diz: um homem muito rico desencarnou. Ao perceber que nada podia levar, revoltado, disse ao mentor espiritual: trabalhei a vida inteira para quê? O mentor respondeu: trabalhaste para adquirir o que não te pertence. Mas tudo que fizeste de bem, isso sim te acompanha. Você não vai levar nada material ao mundo espiritual. Ele então viu que apenas pequenos gestos de bondade brilhavam ao seu redor e eram sua verdadeira riqueza. O reino que ele buscou na terra ficou na terra. O reino que podia ter construído no espírito, este era eterno. E é grande ensinamento que a gente tem que saber disso, né? Quando Jesus afirma: meu reino não é deste mundo, ele está ensinando a relativizar as dores da terra, a compreender a justiça divina, a buscar valores eternos e a preparar-nos para a verdadeira pátria espiritual. A vida futura não é fuga da realidade, é a chave para compreendê-la. E que possamos viver na terra sem nos aprisionarmos a ela. Mais difícil que seja. Ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo. Possamos trabalhar no mundo sem pertencermos apenas a ele, e que um dia possamos ouvir de Jesus, o Rei sem coroa e Senhor das consciências: vinde, benditos do meu Pai. Esse é o convite que eu deixo para todos, quando ele passou por aqui. Está sempre próximo a nós. Não sei se ele volta, não vai precisar voltar ou não, mas os ensinamentos dele são muito claros, gente. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre.